Imagina a seguinte situação. Você conhece alguém especial. Essa pessoa te encanta. Fala sobre um futuro juntos. Te chama de esposa e promete cuidar de você e da sua família. Você acredita. E então, um dia, ele diz que precisa da sua ajuda. Pede para você fazer um financiamento no seu nome porque o CPF dele está bloqueado. Você aceita, confiando no seu amor. Meses depois, ele vai embora, deixando você com as dívidas e os boletos para pagar sozinha. Essa história parece roteiro de filme ou te lembra aquele caos que uma amiga já te contou? Porque olha, infelizmente, ninguém tá sozinha nesse barco. Essa é a realidade de muitas mulheres no Brasil. Atenção, atenção, está passando. Oi, vizinhas! Eu sou Amanda Stabile, repórter do Nós Mulheres da Periferia. E esse é o primeiro episódio do quadro Vizinha, cê tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada, entre pagar as contas e sobreviver, ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar ideias sobre as principais notícias que estão rolando, para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. A matéria que a gente vai comentar hoje foi publicada em 9 de maio e fez tanto barulho que resolvemos trazer para o nosso bate-papo por aqui também. O assunto é sério e, infelizmente, muito comum. Vamos conversar sobre violência patrimonial e o endividamento que acontece dentro de relacionamentos. Joana aceitou fazer um carnê de quase R$4.000 em seu nome. Marina emprestou o cartão, o limite da conta e ainda fez um empréstimo bancário. Ambas tiveram de lidar sozinhas com os prejuízos financeiros e emocionais. Casos como os delas não são exceção no Brasil. Uma pesquisa realizada pelo Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, revelou que 32% das mulheres brasileiras entrevistadas já se endividaram por causa de relacionamentos amorosos. O levantamento, que ouviu 1.732 mulheres de todas as regiões do país, escancara o impacto de relações abusivas e desiguais. Os números indicam que 25% das entrevistadas fizeram empréstimos para ajudar ou agradar o parceiro, enquanto 20% compraram presentes acima do orçamento na tentativa de conquistar alguém. E 15% afirmaram que compraram mimos que nunca chegaram a entregar, porque o relacionamento acabou antes. Em outra face da idealização afetiva, 7% tatuaram o nome do companheiro no corpo. Por trás de cada porcentagem, há uma história como a de Joana, de 41 anos, que viveu essa realidade durante um relacionamento que durou apenas 3 meses, mas foi tratado pelo parceiro como casamento desde o início. Apresentava Joana como esposa, falava em filhos e anunciava planos de casamento sem consultá-la. Diante da pressão psicológica constante, ela acabou cedendo ao casamento e às dívidas. Eu tive medo de ficar sozinha, mas vê-lo trabalhando e fazendo planos me dá uma confiança de que ele estava falando a verdade. Ele dizia que cuidaria de mim e da minha filha. Eu ganhava pouco como estagiária, e ainda assim ele fazia eu gastar o que tinha, dizendo que era só confiar. Certo dia, foram juntos comprar os eletrodomésticos em nome de Joana, porque o CPF dele estava negativado. Eu estava apaixonada e acreditei. Era quase R$4.000 em parcelas. Um mês depois, ele começou a mudar. Ficou agressivo, frio. 2 meses depois, terminou tudo por telefone. Ela então passou a receber cobranças incessantes da loja, enquanto enfrentava uma crise emocional profunda. Chegou a ter depressão, problemas de saúde persistentes e foi julgada por familiares e colegas. Descobriu depois que ele já estava em outro relacionamento e que a nova parceira o incentivava a não pagar as parcelas. Ele dizia para os amigos que eu usava as ligações para manter contato, porque não tinha superado o término. Me entregou o carnê quitado durante uma reunião de trabalho, diante de uma equipe composta por um monte de amigos dele. Quis me dar lição de moral
me constranger, dizendo para eu prestar bem atenção no que eu ia fazer com o boleto, que deixasse ele em paz. O caso de Marina, de 36 anos, mostra como essa dinâmica pode se repetir por anos. Ela viveu um relacionamento marcado por violência psicológica, ciúmes, possessividade e manipulação financeira durante 4 anos. Não moravam juntos, mas ela se envolveu profundamente. Foram várias as vezes que emprestei dinheiro. Ele tinha dívidas com o jogo e vivia com o carro quebrado. Usei meu cartão pessoal, ele zerou a minha conta. Fiz até empréstimo bancário para ele montar uma oficina de costura depois da pandemia. O relacionamento era marcado por agressões verbais, ciúmes excessivos e episódios de violência psicológica. Após o fim definitivo e a descoberta de uma traição, Marina entrou em depressão e viu seu nome parar no Serasa. Ela então procurou ajuda psicológica e foi atendida no Centro de Defesa e Convivência da Mulher, onde começou a entender os tipos de violência que havia sofrido. Atualmente, sigo com um processo em andamento para de alguma forma tentar ressarcir esse prejuízo. Mas as marcas foram tão profundas que acredito que dinheiro nenhum irá sanar. Enfim, sigo fazendo acompanhamento psicológico para lidar com essas marcas. Esses casos ilustram as diversas formas de violência contra as mulheres, incluindo a violência financeira. A Lei Maria da Penha classifica essas situações como violência patrimonial, mas muitos casos não são registrados, pois as vítimas frequentemente deixam de denunciar por vergonha, falta de conhecimento ou outras razões. Os nomes de Joana e Marina são fictícios, para manter o anonimato das entrevistadas. Se você viveu, está vivendo ou conhece alguém passando por algo assim, aqui vão algumas dicas. Primeiro, faz um boletim de ocorrência. Pode ser na delegacia da mulher ou até online. E se precisar de orientação, liga no 180, que é a central de atendimento à mulher. Depois, junta tudo o que você puder como prova. Vale print de conversa, extrato bancário, comprovante de depósito, o que for. Tudo ajuda. E se o dinheiro estiver curto para um advogado, não desanima. A Defensoria Pública, a OAB ou até clínicas jurídicas de universidades podem te ajudar de graça ou por um custo baixo. Mas vai no seu tempo. O importante é não se calar. Esses golpes acontecem mais do que a gente imagina. Por isso, lembre sempre, a culpa nunca é da vítima. Então, não carregue sozinha a culpa ou o peso dessas histórias. Vamos atrás de reparação. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias que você precisa estar ligada sobre o mundão e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. O SUS, nosso Sistema Único de Saúde, está trazendo um exame novo para substituir o Papa Nicolau. Aquele exame que coleta células do colo do útero para ver se tem alguma alteração que possa virar câncer. É o exame molecular DNA-HPV, que é muito mais eficaz para detectar o vírus HPV, o principal causador do câncer de colo de útero. Ele consegue identificar o DNA do vírus com 97% de precisão, mesmo antes de qualquer lesão aparecer. Então, aumenta as chances de prevenção. A coleta é parecida com o Papa Nicolau, só que se der negativo, dá para repetir só de 5 em 5 anos, diferente do Papa Nicolau, que é a cada 3. A ideia é que até 2026 esse exame esteja disponível em todo o Brasil, mas já estão testando em Pernambuco e em Minas Gerais também deve começar logo. Você sabia que o Brasil tem a maior diversidade genética do mundo? Um estudo recente revelou que isso está diretamente ligado à violência sexual praticada durante a colonização, quando homens europeus violentaram mulheres negras e indígenas. A pesquisa analisou o DNA de mais de 2.700 brasileiros e mostrou que temos 60% de ancestralidade europeia, 27% africana e 13% indígena. Mulheres negras apontam como essa miscigenação não foi algo natural ou romântico, mas resultado de uma história de violação e desumanização, que ainda hoje reflete nas altas taxas de violência obstétrica e mortalidade materna entre mulheres negras, por exemplo. A descoberta
reforça a importância de reconhecer o impacto histórico da colonização e criar políticas públicas para combater desigualdades raciais e de gênero que persistem no Brasil. No Grajaú, na zona sul de São Paulo, tem uma cooperativa de catadoras que transforma lixo em renda. É a Cooper Pack, que começou na laje da casa de uma das fundadoras e hoje tem um galpão próprio onde trabalham 22 pessoas, a maioria mulheres. Elas fazem coleta, reciclagem e ainda ajudam o meio ambiente, tudo com base na economia solidária. É um trabalho árduo, mas elas têm orgulho de sustentar suas famílias e fazer a diferença. Muitas mulheres da quebrada começam seus negócios do zero, enfrentando muita dificuldade, como falta de dinheiro, preconceito e pouco ou nenhum apoio. Elas fazem de tudo para manter a família. Vendem bolo, fazem serviço na casa dos outros, criam marcas com a grana que têm e quase nunca conseguem empréstimo fácil, porque os bancos não facilitam para elas. Cobram juros mais altos do que para os homens, pedem garantias que elas não têm e acabam bloqueando o caminho. Então, de onde elas conseguem grana para começar seus negócios? Lá no site do Nós Mulheres da Periferia, você conhece algumas histórias e estratégias usadas por essas empreendedoras. E essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a quem nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram @NosMulheresDaPeriferia e no site, vocês encontram mais conteúdo sobre o episódio de hoje. Também linkamos aqui na descrição do episódio textos que podem te ajudar a refletir sobre o tema. Beijos! A produção, roteirização e edição desse episódio são meus, Amanda Stabile.